Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de PHP e hoje vamos dar continuidade exemplificando aqui a estrutura de repetição for em cima de um exercício. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a tabuada, né? Nossa tabuada da matemática. Vocês concordam comigo que a tabuada é uma estrutura de repetição? Por quê? Porque eu apresento, né, geralmente 10 vezes, um cálculo matemático, tá? Nós poderíamos fazer diretamente no PHP, sem estrutura de repetição? Sim, poderíamos, né? Só que ficaria muito extenso, nós poderíamos utilizar várias linhas de código e a possibilidade de erro é grande, né? Então a estrutura de repetição veio para nos auxiliar com relação ao quê? Se eu tenho uma estrutura ao qual eu preciso repetir uma determinada quantidade de vezes, por que não usar uma estrutura de repetição? E, utilizando a definição de algumas bibliografias, se eu sei quantas vezes eu quero repetir uma informação, eu uso a estrutura de repetição for. Então, no exemplo de hoje, nós vamos criar, né, a parte do HTML, então eu informo para o usuário, né, qual a tabuada que ele deseja, né? Digite a tabuada desejada e, por exemplo, ele vai escolher lá o número 5, né? Utilizando um campo select, vai clicar no botão calcular, né? Não seria nem calcular, seria um outro nome. E aí ele vai nos mostrar aqui a tabuada, né, do 5, começando em 0 e indo até 10. Concordo que é uma estrutura de repetição? E a cada instrução eu estou efetuando um cálculo matemático, né? Então eu estou repetindo 11 vezes nesse caso, né, porque a gente coloca o 0 também como um valor, então do 0 a 10 eu tenho 11 elementos, e aí eu tenho um exemplo prático da estrutura de repetição for. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aprender como que funciona isso daqui. Então vamos para o nosso editor. Primeira coisa, eu vou desenvolver aqui o HTML, tá? Eu chamei aqui, deixa eu só ajustar para vocês aqui. Opa, ficou grande, mas vamos lá. Eu tenho o tabuada HTML e o tabuada.php. Lembrando que o HTML vai mandar as informações para o PHP, que vai processar e retornar para o navegador tudo em HTML. Então, olha só, primeira coisa, eu vou abrir o HTML, abrir o cabeçalho e abrir o meu corpo. Tudo bem? Na sequência, alimentei o cabeçalho com algumas informações, como o título da página, opa, que é char78. Tudo bem? Eu vou arrumar no finalzinho aqui, pessoal, porque eu só estou dando Ctrl Z para agilizar. E aí eu tenho aqui, opa, deixa eu só voltar, que eu acho que eu fui demais, tá? Legal. Tudo bem? Então aqui eu agora tenho, né, o meu corpo com a tabuada. Como que nós criamos isso? Primeira coisa, coloquei aqui um título, tudo bem? Um título, que é o que vai aparecer aqui para vocês, olha lá, tabuada, um título H1, e abri um formulário action chamando o arquivo tabuada.php, tabuada.php, e eu envio as informações pelo método post. Tá? Na sequência, o que eu fiz? Abri um select com o name tabuada. Por quê? O PHP precisa do name da entrada de dados. Então esse name é o select. E a gente sabe que o select, tudo bem? É aquele campo de seleção, né? Aqui de escolha aqui. Isso daqui é uma opção, é um option. Então tá aqui, ó, option, e cada option tem o seu value e o seu valor. Então, o campo que tem nome 1 tem valor 1, o campo com o option com nome 2 tem o value 2, e assim por diante, ok? Então, quando eu enviar escolher o 1, lá no navegador ele vai ter como valor value 1, então ele vai enviar 1 lá para o PHP. Fechei o nosso select, criei um botão aqui para calcular, né? Fechei o form e o corpo, bacana. Então eu já tenho essa primeira parte desenvolvida, tá? Então, quando eu clicar, escolher uma opção, ele vai chamar agora, ó, estou no tabuada.html e ele vai chamar para nós agora o tabuada.php, aonde ele vai processar a informação e nos mostrar o resultado. Vamos lá para o PHP. Tá aqui, tá vazio. Vamos lá, primeira coisa, criei uma variável, vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Uma variável chamada valor. Pode ser x, y, tabuada, nome vocês podem escolher que melhor lhe convém. Capturei, tudo bem?
a entrada de dados que vem lá do HTML. Lembra que eu criei um select com name tabuada? Tá aqui, ó. Então, eu falo para o post capturar a entrada de dados tabuada. E ele vai capturar o que dessa entrada de dados? O value. O value. Então, eu tenho o valor do 1 até o 10 aqui. Na sequência, eu vou fazer o meu for. Lembrando, o for eu começo com o valor inicial. Vamos pensar na tabuada, pessoal. Eu começo do 0 e vou até o 10, não é? Muitas professoras aí, né, começam já no 1, tudo bem? Eu vou começar do 0 aqui, para a gente fazer do 0 ao 10. Nós sabemos que qualquer número multiplicado por 0 é 0, né? Perfeito, então qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então não haveria necessidade de colocar. Mas vou colocar, caso você não saiba que qualquer número multiplicado por 0, nós vamos te mostrar, nós vamos comprovar isso através da execução da tabuada. Tá? Então começa em 0 e aí ele vai ter o próximo elemento aqui, que é até onde ele vai. Então repita, né, a instrução enquanto menor igual a 10. Então ele vai de 0 a 10, tá ok? E aí ele vai pulando de 1 em 1, tá aqui. Y mais é um incremento. Na sequência, agora eu vou colocar a instrução dentro do for, que vai nos calcular essa tabuada. Tudo bem? Então, preciso mostrar algo no navegador. O que é esse algo? Eu vou mostrar o conteúdo da variável valor, tá ok? Vezes o conteúdo da variável y, então é para aparecer, né, bonitinho lá, 6 vezes 0, tá? Igual, né? Então isso tudo aqui é uma string, né? Isso tudo aqui é uma string, ó. É uma string. Tudo bem? Eu capturo o conteúdo da variável valor, multiplico pelo conteúdo da variável de controle, que é a variável do meu for, igual, dei um espacinho aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Vou concatenar. Concateno com uma operação matemática. Reparem que a operação matemática está dentro dos parênteses. As boas práticas de programação diz que nós devemos, quando fizer um cálculo matemático dentro de um comando de saída, isolar através dos parênteses. E aí eu estou falando que eu vou pegar a minha variável valor e multiplicar pela minha variável de controle, que é o y, né? Então, isso é uma tabuada, né? Eu começo lá, eu escolhi a tabuada do 5. 5 vezes 0, tá? Então aqui, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, até chegar em 10. Tudo bem? Na sequência, para ele não ficar um do lado do outro, eu estou pulando linha, tá ok? Opa. E aí eu vou salvar, né, o nosso PHP e aí vamos ver ele funcionando. Vocês já viram aqui, vou só atualizar, escolher a tabuada aqui do 8, né, e calcular, tá? E aí ele vai dar a tabuada para nós. Bacana, né? O que eu tenho para falar a respeito do laço de repetição em cima do exercício prático é esse, da tabuada. No meu questionamento pessoal, eu acredito que isso aqui é só como exemplo para vocês verem o for trabalhando. Por quê? Porque eu acredito que a tabuada você tem que decorar se você não aprendeu a multiplicar. Então, se o pai e a mãe de vocês, né, te alimentou com danoninho, tá? Então é a hora de você desenvolver essa tabuada, tudo bem? No PHP, HTML, PHP, e começar a decorar, se você não sabe multiplicar. Então decora a tabuada, porque a tabuada você leva para a vida toda, tá ok? Se o pai e a mãe de vocês não deixou você em cima do caderno fazendo 100, né, fazendo 100 vezes a tabuada do 2, 100 vezes a tabuada do 3, para você decorar mesmo, então agora é hora de você aprender uma vez por todas. Tá ok, pessoal? Obrigado, até a próxima!